Cara, eu acho o seguinte, nós somos de uma geração, que eu estou falando aqui do final dos anos 90 para os anos 2000, foi a época da revolução da internet, né, brother? Entendeu? Todo mundo montava uma banda naquela época ali para assinar com uma gravadora. E nesse período aí, as gravadoras começaram a andar mal das pernas, você não sabia. Naquela época a gente via um monte de gente sendo demitido. Foi um período de transição. Exatamente. Porque quem levava... Peraí, só um detalhe, desculpa. Nesse período aí, irmão, foi a época dos CDs Sim, piratas, Exatamente. sacou? Isso aí que começou a dar uma quebradeira geral nas gravadoras, não só de música, como de filmes. Tudo. Tudo. A indústria fonográfica ou de Isso. filmes e tal, que até hoje, tentando se entender ainda, né, que agora está um pouco mais regularizado em relação a isso. Uhum. Mas eu acredito o seguinte, as bandas naquela época, a gente queria contato com a gravadora, e a partir dali você aparecer num programa de televisão, você Isso. começar a fazer algumas turnês, participar de alguns festivais, e até hoje é assim, sacou? Então, teve bandas aqui que assinaram o contrato, mas foi um período difícil, entendeu? Então não deu para a coisa se consolidar. Acho que essa é a questão. Aqui para nós também, né? Eu acho que hoje as pessoas têm muito mais facilidade de mostrar o trabalho, de divulgar o trabalho. Naquela época era muito restrito, né? Se eu tivesse um empresário, um produtor, alguém para pegar você e levar, Acho que era você, muito mais você caro, né? produzia Você fazer algum uma- material Não. bom, mas você não conseguia, né? De Mostrar fato, o seu de trabalho. eu tenho uma teoria, é minha essa teoria, tá? Eu nem sei se bate nessa teoria aí. E nessa confusão, aí, que eu tô pulando um monte de coisas, mas é interessante, que essa é a minha visão. Depois, gravadora, não fazia nada, porque gravar um disco você gastava 25 mil, 30 mil reais num bom caro. estúdio, né? Caro. Fazer algo bacana. Fora isso, depois tinha que distribuir o disco, chegar nas lojas, fazer propaganda disso, então você dependia realmente Aí você lançava para as rádios com 4, 5 músicas, você tinha que distribuir isso no Brasil todo. Enfim, você tinha Era um custo muito alto. Por isso você precisava, nessa época, de uma gravadora, de uma empresa especializada. E muitas das vezes essas empresas especializadas tinham um monopólio do mercado, não deixava você que é independente entrar. Tá ligado? Então, de uma certa forma, o pirata nos ajudou nesse ponto. Aí da parte de divulgação, espalhar o... Exatamente. Porque a galera tava vendo que tava vendendo, os caras do pirata queriam nem saber. Deixa eu pegar aqui, deixa eu imprimir, pegar uma capinha mesmo aqui, pegava e pulverizava isso. Nessa terça reggae aí, levava pra galera, vendia o próprio trabalho. Exatamente. E a gente que não tinha muito grana naquela época, a gente contava com os programas de rádio, que a gente fazia sons ao vivo, isso ficava gravado na fitinha e a galera ficava conhecendo nossas músicas através disso aí. E como é que vocês conseguiram gravar? Gravar a primeira música, como é que vocês fizeram? Pô, Cara. dinheiro, grana, porra. E aí? Família. Minha mãe deu a primeira grana, assim, pra minha mãe. A gente nunca foi rico nem nada. Minha mãe tem uma Marmitex, restaurante e tal. E na época a gente viu um estúdio lá pra gravar e tal, que era o 771 do GG. Era R$250 na época. Era uma grana, na época, quando o real valia alguma Sim. coisa, era uma grana bacana. Ela arrumou essa grana pra gente, a gente gravou. E aí a rádio não quis nem saber, simplesmente chegou e tocou. Como esses programas estavam fazendo sucesso na época. Tinha muita audiência, os caras não tinham essa barreira, daqui, ficava, toca. E aí, como é que foi ouvir? Pô, a música tá tocando, galera. E aí? Cara, a música começa a tocar e a gente vai e nasce, de uma certa forma, com essa música no primeiro dia D. Pô, dia Na D, Praça do bicho, era Papo. evento top, Tá né? Então a gente tava falando o quê? 6 de junho. Mais ou menos isso aí. 6 de junho. Dia De D. 99. Dia D, 6 de junho. E, Isso aí. cara, eu acho que, tipo assim, em alguns aspectos, a gente está vivendo quase a mesma coisa que a gente vivia naquela época. Essa dificuldade que você pode ter a internet hoje ao teu favor, saca? Mas você é um grão de areia nesse Isso aí, marzão, isso aí. aí, né, cara? Isso aí, tá verdade. ligado? Antigamente era um mercado restrito, hoje não está restrito mais. Em compensação, a quantidade de gente que está passando nesse mercado aí é muito Então, grande. quando a gente consegue a atenção de alguém,
ou alguém está parado agora para estar assistindo a gente, falando, a gente tem uma responsabilidade e um compromisso gigante. Sacou? E o principal, fidelizar essa pessoa. Que essa pessoa entenda, se identifique com o que você está falando, entenda que isso some alguma coisa na vida dela e ela consiga estar te acompanhando aí até o fim dos tempos, né, cara? Acho que esse é o propósito.